Bom, agora comentando um pouquinho sobre os fatores que alteram a velocidade de uma reação química e a temperatura. O que acontece? A temperatura é o grau de agitação das partículas. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação. Consequentemente, maior a energia associada a essas moléculas. Quando nós aumentamos a temperatura, nós aumentamos a energia cinética média dessas partículas. Logo, elas se movimentam mais energia elas têm. Aumentando a frequência de choques. Então, a probabilidade delas chocarem efetivamente aumenta, porque se eles se movimentam mais, tem mais choque e a probabilidade de ter um choque efetivo aumenta. Se a gente aumenta o número de choque efetivo, o que acontece com a velocidade da reação? Aumenta. Lembra que a gente viu no vídeo anterior que o aumento de choques de colisões efetivas promove o aumento da velocidade? Beleza? O que, consequentemente, acarreta no aumento da velocidade. Vamos ver isso aí aqui no gráfico? Olha aqui, ó. Eu tenho um gráfico, número de moléculas em função da energia. E aqui eu tenho duas situações, a temperatura 1 e a temperatura 2, sendo que a temperatura 2 é maior do que a temperatura 1. Na temperatura 1, na temperatura mais fria, a gente vê que a gente tem um grande número de moléculas, ó, que está com uma energia menor do que a energia de ativação. Se a gente observar aqui, ó, as moléculas que têm energia de ativação são só essas moléculas aqui. Quando nós aumentamos a temperatura, nós deslocamos esse gráfico. Nós fazemos com que exista um maior número de moléculas, ó, numa energia maior. Porque você aumentou a temperatura, certo? Então a gente dá uma achatada nesse gráfico. Além de achatar, a gente empurra. A gente aumenta a energia deles e distribui melhor a energia. Então, além das moléculas terem mais energia acumulada, ela vai estar mais distribuída. Diferentemente daqui, ó, a gente tem uma grande quantidade de moléculas com essa energia e uma pequena quantidade com uma energia muito alta. Então a probabilidade delas irem lá e colidirem é muito pequena. Observem que quando a gente aumenta a temperatura, ó, olha a quantidade agora de moléculas que eu possuo que tem a energia mínima necessária para a reação ocorrer. Maior, não é? Consequentemente, maior velocidade da reação. Então, quanto maior temperatura, quanto mais temperatura a gente colocar é ótimo. Quanto maior a temperatura do sistema, maior a energia cinética das moléculas, maior o número de colisões efetivas e, consequentemente, maior a velocidade de uma reação química. Por quê? A explicação está nesse gráfico. Quando a gente aumenta a temperatura, nós fazemos com que uma maior quantidade de moléculas tenha uma energia maior. Logo, isso aumenta a probabilidade de um choque efetivo. Consequentemente, aumenta a velocidade. Beleza? Vamos ver o próximo fator. Olha aí. Dando sequência, o que nós temos? Segundo fator que influencia na velocidade de uma reação química, superfície de contato. O que é isso? Imagine esse giz. Se ele reage com alguma substância, ela só tem contato aqui, ó, com essa parte aqui. O giz que está ali dentro, internamente, ele não tem contato. Se eu pegar esse giz e pulverizar, transformar num pó, eu aumentei a superfície de contato. Então, por exemplo, por que uma tora de madeira demora para pegar fogo enquanto um galho pega muito rápido? Você, quando está fazendo churras, por que você vai lá e quebra o carvão para facilitar o processo de combustão ali e dar um up no seu churrasco? Você aumenta a superfície de contato. Por que o bombril, ele enferruja muito mais rápido que o seu portão, que também é feito de ferro? Porque o bombril tem maior superfície de contato. Então, o que acontece, pessoal? Quando você fragmenta um reagente, aumenta-se a sua superfície de contato, certo? Desse reagente com o outro, aumentando o número de colisões efetivas. Se você aumenta o número de colisões, permite maior contato, permite maior colisão, logo, você tem um aumento da velocidade da reação química. Quanto maior o número de colisões efetivas, o que é colisão efetiva? Tem energia mínima e geometria favorável. Consequentemente, você aumenta a velocidade da reação química. Beleza? Então, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade de uma reação química. Então, se você quer que uma reação aconteça muito rápido, um ponto interessante é, talvez, se você tiver reagentes sólidos, tente pulverizar eles e deixar eles bem pequenininhos para aumentar a superfície de contato. Beleza? Um outro ponto também muito importante que altera a velocidade de uma reação química é catalisador. E isso aqui, ó, não cai, despenca.
Muita atenção sobre os catalisadores. O que são catalisadores? São substâncias que não participam da reação global, mas diminuem a sua energia de ativação. Então, qual que é a função de um catalisador? Diminuir a energia de ativação. Repeat with me. Qual que é a função de um catalisador? Repete. Diminuir? Você não repetiu, né? Mas eu sei que na sua cabeça você repetiu. Quer ver? Não pense num Fusca azul. Você acabou de pensar. Não pense numa rosa vermelha dentro de um Fusca azul. Você acabou de pensar. Não repita no seu cérebro. Catalisador, diminui a energia de ativação. Não repete. Catalisador, diminui? Beleza. Quem manda aqui sou eu, filho. Logo, ele aumenta a velocidade da reação química. Por quê? Ele faz com que a energia mínima necessária para chegar no complexo ativado seja menor. Consequentemente, a velocidade da reação química aumenta. E um ponto muito importante sobre os catalisadores é que eles não são consumidos na reação. Eles não são. Então, como é que eu identifico um catalisador? Você adiciona ele na reação, ele aumenta a velocidade, só que no final a concentração dele permanece a mesma. Isso já caiu no Enem. Tinha uma questão lá que falava assim, que numa reação sem essa substância não acontecia. Quando você colocava essa substância, a reação acontecia e no final essa substância que você colocava permanecia intacta. Ou seja, a concentração não mudou, ela não foi consumida. Marca a alternativa correta de o que essa substância atuou, qual que foi o papel dela na reação. Catalisador. Então, catalisador são substâncias que participam da reação, mas não são consumidas. Aí aqui, ó, eu coloquei que não participam da reação global. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, vai ficar melhor o que eu estou querendo dizer. E outro ponto interessante é que elas apenas diminuem a energia de ativação, certo? Não mexe na entalpia. A entalpia da reação permanece intacta. Qual que é a única função do catalisador? Diminuir a energia de ativação. Qual que é a única função do catalisador? Muito bem. Uma vez entendido isso, vamos ver os tipos de catálise que existem. Saca só.